dia, boa tarde, na verdade, a todo mundo que está acompanhando a Causa Operária TV. A gente está começando mais um Conexão América Latina para tratar de vários temas aí relacionados à política do nosso querido continente latino-americano. Queria convidar você que já está assistindo a CO TV, sinal 24 horas, a curtir o nosso vídeo, dar o joinha aí embaixo. Isso daí é importante no ranqueamento dos nossos vídeos no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso à transmissão ao vivo. A mesma coisa vale para os nossos comentários no chat aí. Você deixa o seu comentário ou os seus comentários, comente o quanto quiser. Isso daí ajuda também no impulsionamento dos nossos vídeos, da nossa transmissão ao vivo, no ranqueamento da Causa Operária TV no YouTube. Além de interagir aqui conosco, aqui, com o nosso programa. A gente sempre lê os comentários, lê os companheiros que estão, o nome dos companheiros que estão participando do nosso programa. E, além disso, convido você também a compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, VK, China Weibo, tudo quanto é rede social que você tiver inserido. Compartilha o link da transmissão 24 horas da Causa Operária TV nos grupos, páginas, mensagens privadas para os seus amigos. Também isso daí é uma maneira, na verdade, mais eficiente de aumentar o público da Causa Operária TV, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho revolucionário de comunicação para os trabalhadores. Queria convidar você também a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Também tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se, para você ser mais um dos quase 90 mil inscritos no nosso canal. E do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro. Essa daí é uma contribuição muito importante, porque é uma contribuição financeira com a Causa Operária TV. Clicando nesse botão seja membro, você adere ao nosso programa de membros, que custa apenas R$ 7,99 por mês. Com esse programa aí, a Causa Operária TV ela está tentando ampliar, a sua grade de programação ao vivo, ampliar a nossa infraestrutura, manter a nossa sede, manter o nosso estúdio, sempre renovar os nossos equipamentos técnicos, e, logicamente, fazer mais entrevistas, mais reportagens, mais programas. A gente precisa também pagar as nossas contas aqui, pagar a internet, pagar a luz. Então, a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente não recebe dinheiro de capitalistas. Como um órgão dos trabalhadores, nós somos financiados justamente por aqueles pelos que lutamos, que são os trabalhadores, os companheiros que assistem a Causa Operária TV, que gostam do nosso trabalho, que se interessam, que concordam com a nossa política, podem fazer uma contribuição mensal de R$ 7,99. Isso daí é muito importante para a gente conseguir manter a nossa TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, a gente vai falar sobre diversos temas, mas vamos exibir primeiro o Telesur Notícias em Português, o jornal da Telesur, voltado justamente ao público brasileiro, com notícias do nosso continente produzidos, o noticiário produzido pela equipe de jornalistas da Telesur, a TV venezuelana da América Latina. Depois a gente volta com mais programa ao vivo do Conexão América Latina. Bem-vindos e bem-vindas, aqui estamos para mais uma semana de notícias aqui da América Latina e também de todo o mundo. Vamos aos destaques. Governo venezuelano impede ataque terrorista contra uma refinaria de petróleo. Câmara de Deputados da Argentina aprova a lei que legaliza aborto. Projeto seguirá agora para o Senado. Na África, o primeiro-ministro de Eswatini, antiga Suazilândia, morre de Covid-19. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, eu sou André Vieira e este é o Telesur Notícias em Português.
Nosso jornal de hoje começa pela Venezuela, país onde o governo anunciou que desmontou um atentado terrorista que tinha como objetivo uma das maiores refinarias de combustíveis situada no centro do país. Durante a ação, 3 terroristas que buscavam executar o plano foram detidos. De acordo com a denúncia do vice-presidente econômico da Venezuela, Tarek El Aissami, o fracassado atentado se realizaria antes das eleições do último dia 6 de dezembro. A pretensão, de acordo com Aissami, era, além do dano econômico, provocar uma comoção nacional que obrigaria as autoridades a suspender as eleições parlamentares do último dia 6 de dezembro. Continuamos na Venezuela porque esta semana o país foi informado sobre o naufrágio de uma embarcação na parte oriental da costa. Até o momento, as autoridades venezuelanas confirmaram o resgate de 28 corpos sem vida. A suspeita é de que este fato esteja relacionado à transferência ilegal de pessoas para Trindade e Tobago, assim como também o sobrepeso da embarcação. Os detalhes agora com Madeleine Garcia, de Caracas. No dia 12 de dezembro, na costa venezuelana do estado de Sucre, oriente do país, apareceram os primeiros 12 corpos de um naufrágio, uma embarcação que saiu no dia 6 de dezembro da comunidade Guiria e seguiria para Trinidad e Tobago. A partir desse mesmo momento, começou a história de dor e angústia dessas famílias venezuelanas. As primeiras hipóteses apontam que as causas foram sobrepeso e falha humana. As autoridades venezuelanas presumem que a embarcação, que tinha capacidade para 15 pessoas, viajava com 40, entre elas 10 crianças, sem contar que levava também malas e bolsas. As investigações levam a crer que o acidente poderia ter ocorrido na metade do caminho, 1h30 depois do início do trajeto de 3 horas de duração. O governo de Trinidad publicou um comunicado afirmando que as autoridades marítimas da região não detiveram nem avistaram nenhuma embarcação venezuelana, ao contrário das especulações nas redes sociais. Famílias das vítimas consideram que o acidente poderia ter sido evitado se os passageiros tivessem sido recebidos em Trinidad. Até o momento foram encontrados 28 corpos, cifra oficial que vai sendo atualizada enquanto continuam as buscas por possíveis sobreviventes. Mas o tempo joga contra. A 18ª Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, ALBA-TCP, foi realizada no início desta semana de maneira virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. O encontro foi marcado pelo retorno da Bolívia, país que havia se retirado da organização depois do golpe de Estado contra o ex-presidente Evo Morales. Durante a reunião, os governos de Cuba e Venezuela destacaram a necessidade de compartilhar experiências e aprendizados durante a pandemia. Durante sua intervenção, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou a proposta de criar um banco de vacinas da ALBA, que garanta o financiamento do processo de vacinação dos Estados-membros. Depois de mais de 20 horas de discussão, a Câmara de Deputados da Argentina aprovou na manhã do último dia 11 de dezembro o projeto de interrupção voluntária da gravidez, uma jornada qualificada como histórica. Os deputados decidiram com 131 votos a favor, 117 contra e 6 abstenções aceitar a iniciativa que despenaliza o aborto. Ao conhecer o resultado da votação, milhares de pessoas que faziam a vigília fora do recinto legislativo comemoraram o que se considera como metade do caminho para a aprovação da lei. O presidente da Câmara dos Deputados, Sérgio Massa, informou que o projeto de lei vai para o Senado, onde passará por um debate antes de sua eventual sanção. 200 organizações sul-americanas, entre elas mais de 100 organizações brasileiras, assinaram um pedido de anulação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eles denunciam que o tratado aprofundará na região a função de exportadora de matérias-primas em troca de produtos europeus industrializados. Detalhes agora na matéria de Júlia Nassif e Nath Lemos. 200 sindicatos, movimientos sociais, colectivos y ONGs de diversos sectores piden que se detenga o acordo de libre comercio entre Mercosul e a União Europeia, firmado em junho de 2019. As organizações alertam sobre impactos econômicos, sociais e ambientais que o bloco sul-americano sofrerá em um prazo de 15 anos.
É um acordo ruim porque trará impacto a dois grandes setores do Mercosul. Por um lado, o impacto sobre o emprego na indústria, nas pequenas e médias empresas, ou seja, causará um impacto direto na classe trabalhadora. E por outro lado, impactará com a ampliação do modelo biotecnológico agrário com o uso massivo de pesticidas. A um ano e meio do fechamento da negociação, nenhum dos governos do Mercosul apresentou estudo de impacto que explique como foi fechada a negociação, nem um plano de contingência para o futuro, diante da liberalização total de impostos para setores como a automotriz, que afetará os empregos na região. A novidade na campanha contra o acordo é a adesão de setores sindicais, somados a indígenas, camponeses, quilombolas e ambientalistas. Vai quebrar o mercado interno do Mercosul. O Brasil vai deixar de consumir produtos do Uruguai e da Argentina para consumir produtos com taxa zero provenientes da União Europeia. A delegação da Comissão da União Europeia no Brasil afirmou essa semana que considera que não existem condições necessárias para avançar no acordo diante do desmatamento da Amazônia. A pecuária, nesse momento, ela é o principal vetor do desmatamento da Amazônia. Então você tem um impacto também muito grande que pode estar gerando a partir desse aumento dessas cotas. As organizações signatárias denunciam a lógica neocolonial na raiz do Acordo de Livre Comércio. Ignacio Lemos e Julia Nassif para Telesur. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciou que no próximo dia 1º de janeiro de 2021 terá início o Plano Econômico Tarefa Ordenamento, nome que leva ao processo de unificação da taxa de câmbio. O plano econômico fixa o preço do dólar em 24 pesos cubanos. Desta forma, desaparece o chamado peso conversível, cujo valor equivalia a aproximadamente €1 por unidade e circulava em paralelo à moeda nacional. O mandatário afirmou que foram tomadas regulações para combater uma possível inflação. O plano procura garantir a todos os cidadãos cubanos maior igualdade de oportunidades, direito e justiça social, indicou o presidente Díaz-Canel. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos oficializou a eleição do democrata Joe Biden, que será o 40º presidente dos Estados Unidos. Ele prestará juramento no próximo dia 20 de janeiro. Joe Biden obteve 360 votos eleitorais, superando de forma ampla os 270 que precisava para ser proclamado ganhador. Por enquanto, o atual presidente, Donald Trump, obteve 232 votos. Depois desta confirmação, Biden assinalou que os assessores de Trump nunca conseguiram demonstrar a fraude eleitoral. Esta oficialização chega quase 40 dias depois das eleições. A Covid-19 continua matando pessoas em todo o mundo e matou o primeiro-ministro do Reino de Eswatini, na África Austral. Em todo o mundo, o número de contágios já superou 75 milhões de casos e os falecidos são quase 1.700.000. No início da semana, foi reconhecida a primeira morte de um chefe de Estado por coronavírus. A vítima foi o primeiro-ministro de Eswatini, antiga Suacilândia, Ambrose Dlamini, que morreu no último domingo com 52 anos, depois de contrair a Covid-19, segundo o governo deste país, a última monarquia absoluta da África. O premier foi transferido no último dia 1º de dezembro para a vizinha África do Sul, para acelerar sua recuperação, segundo o governo local. Ele estava com a Covid-19 desde meados de novembro. Na Nigéria, na África Ocidental, mais de 300 estudantes foram sequestradas de uma escola de ensino médio na última semana. O crime aconteceu no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria. Um áudio difundido por um meio local afirma que o grupo terrorista Boko Haram reconheceu o sequestro massivo. É a primeira grande operação do grupo no noroeste da Nigéria, já que até agora os ataques se concentravam no nordeste do país. Em 2014, o mesmo grupo terrorista tinha sequestrado 276 meninas da residência da escola no Chibok, no estado de Borno, nordeste nigeriano. 100 jovens continuam desaparecidas. Sempre importante lembrar que nós continuamos em pandemia e que devemos sempre reforçar os nossos cuidados contra a Covid-19. Higienizar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações são 3 pontos fundamentais na luta pela vida.
Nós vamos terminando por aqui essa edição do Telesur Notícias em Português, mas continuamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter eu estou como @AndréTelesur e a nossa casa informativa, a Telesur, está nas principais redes sociais. Nós finalizamos hoje com a música Invisíveis da banda baiana System. Telesur, nosso norte. Bom, deixa eu agradecer aqui aos companheiros que já estão comentando com a gente. Boa tarde ao Arthur Freitas e a querida companheira Maria Ângela Abduch, que faz uma contribuição com super sticker. Valeu. Valeu também ao Adriano Teixeira, que comenta sobre o tema principal do nosso programa, que a gente vai falar já já. Ditadura genocida da Colômbia inventa desculpa para atacar Maduro. O Adriano Teixeira comenta, a Colômbia está desenfreada, massacre e assassinatos praticamente todo dia. Características dos crimes praticamente as mesmas, motoqueiros armados, geralmente na porta da casa das vítimas. A gente vai falar sobre isso já já. E o Elcio Vaz também fala sobre isso daí. O que fizeram agora esses canalhas? Já não chega a última tentativa à la Chuck Norris, que foi uma vergonha? O que é dessa vez? Pois é, vamos falar daqui a pouquinho, aguardem um pouco. Valeu aqui a Virgínia Aurora, que também comenta aqui com a gente, brincando que também foi a la Chuck Norris. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da situação dos imigrantes haitianos aqui em São Paulo, que estão sofrendo ameaça de despejo no meio de uma crise como essa. A gente sabe que os imigrantes dos países da África e dos países da América Latina que vivem aqui no Brasil também sofrem uma perseguição muito grande do Estado brasileiro, né, da polícia, da justiça, e vivem em uma situação de pobreza. Os haitianos não são diferentes e, na verdade, vivem uma situação ainda mais lamentável. Vamos ver essa reportagem. Com 8 meses de aluguel atrasado, a sede da União Social dos Imigrantes Haitianos no bairro da Liberdade corre risco de despejo. A dívida da entidade soma mais de R$15 mil. A perda do espaço vai afetar a assistência concedida aos haitianos. Só neste ano foram distribuídas mais de 600 cestas básicas. Esses são um grupo de mulheres haitianas montando aí cesta básica. De maio para abril, no fim do abril, e a gente começou a receber muitas demandas, especialmente de alimentação, pessoas que estavam com um choque psicológico na cabeça, que não sabem o que fazer, precisa de uma pessoa para conversar, precisa de comida, precisa de dinheiro para pagar o aluguel. A principal atividade econômica dos imigrantes haitianos é o comércio informal, mas no auge da pandemia o trabalho ambulante se tornou inviável por conta do isolamento social. Isso afetou especialmente as mulheres haitianas que atuam na Feira do Brás. O problema urgente que a USE tem que resolver é alimentar as crianças que estão em casa, que as mães não têm como sair para poder buscar uma comida na rua. São pessoas numa situação lamentável, entendeu? E não tem condição para pagar aluguel, não tem condição para comer. Hoje, mais de 22 mil haitianos recebem o auxílio emergencial, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O benefício, no entanto, acaba em dezembro e não contempla a maioria dos haitianos que vivem no país. Segundo dados da Polícia Federal, organizados pela Unicamp e pelo Observatório das Migrações em São Paulo, mais de 135 mil haitianos entraram em território brasileiro entre 2000 e março de 2020.
Assim como Fedo, grande parte cruzou as fronteiras do Haiti para refazer suas vidas após o terremoto de 2010. O desastre matou mais de 250 mil pessoas e desabrigou 1,5 milhão de haitianos. Já o desemprego atingiu quase 80% da população. No Brasil, os haitianos tiveram que enfrentar novos obstáculos. No princípio, em 2012, 13 e 14, era muito fácil para ter o emprego, especialmente na construção civil, na limpeza, tudo isso aqui. Mas depois de 2014, 2015 para cá, as dificuldades são enormes. A gente está enfrentando muito o que a gente chama de racismo, de xenofobia e institucional, entendeu? Pessoas que não falam a língua, que as empresas às vezes estão aproveitando dessas pessoas, entendeu? Para seguir fazendo o trabalho de assistência a essa população, os membros da União dos Haitianos iniciaram uma campanha virtual para quitar os aluguéis atrasados. A vaquinha encerra no fim do mês e ainda não alcançou a metade do valor necessário. Aí vocês viram, inclusive, o depoimento que diz que, a partir de 2014, 2015, a situação dos imigrantes haitianos piorou muito, né? Antes havia uma certa facilidade para conseguir empregos, depois disso ficou muito difícil e aumentou, inclusive, os casos aí de racismo contra eles, o que coincide, logicamente, com o avanço golpista no Brasil, né? Foi a partir de 2014, com a eleição da Dilma, né, que a imprensa, que a direita, que o judiciário fez de tudo para tirar ela e finalmente conseguiu tirar em 2016, né? Então, também o golpe de Estado afeta os imigrantes que vieram para o Brasil de países mais pobres que o nosso, né, para tentar ganhar a vida aqui, fugindo da miséria causada pelo saque imperialista nos seus países. Só que o Brasil também, desde então, tem sido vítima desse saque imperialista também, né? Outro país que está sendo vítima já há muito tempo da política do imperialismo é a Argentina, né? E por causa dessa política, o país desmoronou completamente, em termos principalmente econômicos e sociais, né? As tarifas de água, energia, gás, transporte no país aumentaram brutalmente, a inflação está gigantesca, o peso argentino totalmente desvalorizado, a fome e a miséria aumentaram de uma maneira pouco antes vista, né? O que fez com que, nas últimas eleições, a burguesia decidisse colocar um amortecedor da convulsão social, que é o Alberto Fernandes, né? Viu que era necessário dar algumas migalhas para o povo argentino para que não houvesse uma revolta social generalizada. E esse é o papel do governo do Alberto Fernandes, né? Fazer algumas reformas muito moderadas para impedir que os argentinos se rebelem contra essa política do imperialismo. Uma dessas reformas que pode acontecer é na questão tributária, né? Está sendo proposta na Argentina a taxação de grandes fortunas, que não resolve, né, o problema da situação, mas é uma medida paliativa justamente para que a população não morra de fome e não se rebele contra isso. A gente vai ver uma reportagem do Brasil de Fato que informa a respeito dessa proposta. A taxação das grandes fortunas foi aprovada no Senado da Argentina no dia 5 de dezembro. A lei acabou sendo chamada de Contribuição Solidária Extraordinária para amenizar os efeitos da pandemia e prevê um imposto que vai afetar cerca de 10 mil pessoas físicas no país. Esto no está pensado contra personas determinadas. Esto no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen.
Es al contrario, y por eso le hemos incluido el sentido de solidario y por eso le hemos incluido el sentido de extraordinario, que los impuestos son esenciales para poder sostener un gasto público de calidad y en la medida que se necesita. El déficit fiscal hay que resolverlo con crecimiento de los ingresos y no con ajustes que afectan la calidad de vida de la población. A oposição justificou seu voto contra, afirmando que a lei seria um desestímulo a empresários e à economia. A arrecadação, prevista em 3 bilhões de dólares, será destinada ao desenvolvimento social e ao combate da Covid-19. 25% do valor total vai para a exploração e produção de gás natural através da YPF. A petroleira estatal tem 49% de suas ações privadas. Por isso, parte da esquerda, representada pelo partido Frente de Esquerda, também não apoiou o projeto. De lo recaudado de este impuesto, presidente, casi la mitad va a ir a la exploración del gas con el método del fracking o al beneficio de empresarios, mientras se elimina el IFE, digo, ¿no? Ahí están claras las prioridades. A crítica é que o projeto, além de beneficiar empresas privadas através da YPF, se baseia no fracking, um modelo de extrativismo altamente contaminante e proibido em muitos países. Além disso, criticam o fato da lei não afetar bancos e empresas multinacionais. Quienes vivimos de un salario y la mayoría de los sectores populares pagamos más impuestos en proporción a nuestros ingresos que los sectores más ricos y que las grandes empresas y la gran burguesía da Argentina. Desde o início da pandemia, a taxação de grandes fortunas na Argentina tem gerado controvérsias e expectativas na América Latina. A Bolívia está a ponto de sancionar uma lei desse tipo, e países como Brasil, Peru e Equador ainda tentam impulsionar projetos semelhantes. A Rede Latino-Americana pela Justiça Econômica e Social lançou esta semana uma pesquisa que avalia os impactos positivos na região a partir da taxação de fortunas nos países. Podemos llegar a recaudar 26.000 millones de dólares al año, y esto es una estimación absolutamente conservadora porque podríamos llegar al doble incluso. ¿Qué podríamos hacer con este dinero? Financiar un bono contra el hambre, financiar el ingreso de muchísimos trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen un trabajo estable, que hoy están permanentemente presos de un sistema que los excluye permanentemente y que no les deja otras alternativas. Este impuesto a las grandes riquezas no es una revancha de clase, es otorgar un poco de justicia en un sistema que es absolutamente injusto. Bom, vocês viram, inclusive, no começo da reportagem, o deputado governista explicando, né, que não se trata de um confronto entre pobres e ricos. Não é assim, é justamente o que o governo tenta evitar, na verdade, né, com esse tipo de lei, de imposto. Bom, valeu aqui a Marla Aquino, saudações trotskistas. Horas, cadê o Boulos, o paladino da luta pelo sem-teto? Cosplay do Pinóquio. Valeu pelo comentário. Obrigado também ao coletivo Sem Estado de Reação, que faz uma série de comentários aqui. Muito obrigado pelos seus comentários. Bom, vamos falar então a respeito do tema principal do programa, que é a Colômbia e suas ameaças contra a Venezuela. No final dessa semana aqui, um general, na verdade, o comandante das forças militares da Colômbia, general Luiz Fernando Navarro, deu uma entrevista em que acusa a Venezuela de abrigar cerca de 1.400 guerrilheiros do ELN, Exército de Libertação Nacional, e dissidentes das FARC, antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que em 2016, com o acordo de paz em Havana com o governo colombiano, deixou oficialmente a luta armada para se transformar em um partido político com a mesma sigla, só que agora se chamando Força Alternativa Revolucionária do Comum. Uma parcela dos ex-guerrilheiros das FARC não concordou com essa capitulação de deixar as armas
para ser exterminada pelo governo e manteve a luta armada em diversas guerrilhas menores. Um desses guerrilheiros é um importante comandante das Farc, o Luiz Marques, né, que, segundo, né, a denúncia do general colombiano, Ivan Marques, estaria também em território venezuelano. Segundo o Navarro, né, o general colombiano, seriam 75% das forças dirigentes do ELN e 900 soldados que estariam dentro da Venezuela operando neste momento, enquanto que os dissidentes das Farc, os chefes dissidentes, seria em torno de 73% deles que estariam em território venezuelano e mais 500 homens. Isso daí seria um número muito elevado, né? Uma vez que o ELN tem hoje 2.300 combatentes e desses 900 estariam na Venezuela, além de 75% de seus chefes, enquanto a Colômbia, as Farc, teriam hoje 2.500 homens armados e 500 deles na Venezuela, sendo também 73% de seu comando estando na Venezuela. A acusação é de que o governo do Nicolás Maduro estaria, né, encobrindo todas essas operações das Farc, dos dissidentes das Farc e do ELN em território venezuelano. Uma acusação que já vem de anos, né, desde o governo do presidente Álvaro Uribe, presidente de extrema-direita, que tem o atual presidente Ivan Duque como pupilo. A Colômbia acusa a Venezuela de abrigar o que eles chamam de terroristas do ELN e das Farc, e a Venezuela sempre negou isso daí. Além disso, existem acusações, né, que todo mundo aqui no Brasil, muita gente está acostumado com essas acusações aí. Sempre quando a gente ouve falar das Farc, a gente também ouve falar de tráfico de drogas, né? Como se as Farc fossem responsáveis pelo tráfico de drogas e o ELN também. E o governo colombiano acusa, né, esses guerrilheiros que estariam dentro da Venezuela também de atuarem como traficantes de drogas. A imprensa internacional, ela noticia isso daí de uma maneira como se fosse totalmente verídica essa acusação. O título da reportagem da agência France Press é o seguinte: forças militares colombianas dizem que 1.400 guerrilheiros estão na Venezuela, né? E se fosse uma acusação da Venezuela contra a Colômbia, logicamente que a gente veria logo no título, né, e na notícia, colocando em dúvida, né, essas acusações aí, porque o governo do Nicolás Maduro seria um governo, inclusive, ilegítimo. Mas como a imprensa internacional é porta-voz do imperialismo, e o imperialismo financia a ditadura colombiana, esses guerrilheiros seriam culpados, inclusive, pelos quase 90 massacres que ocorreram este ano na Colômbia e que deixaram cerca de 350 pessoas mortas. No entanto, quem acompanha, né, mais de perto o que acontece na Colômbia sabe que esses massacres não têm absolutamente nada a ver com os grupos guerrilheiros, com o ELN, com as Farc, mas pelo contrário, são promovidos por paramilitares, por parapoliciais, por militares, por policiais, por grupos fascistas, todos eles com algum nível de ligação com o Estado colombiano ou até mesmo com o próprio governo colombiano do presidente fascista Ivan Duque. Só que esse mesmo governo culpa justamente os seus inimigos políticos por perpetrarem esses massacres. Esses massacres são principalmente contra indígenas, camponeses, ambientalistas,
defensores de direitos humanos, sindicalistas e, curiosamente, ex-guerrilheiros das Farc ou guerrilheiros dissidentes e do ELN, né? Então, o que joga por terra todas essas acusações sem pé nem cabeça das forças fascistas da Colômbia. Isso daí é denunciado por uma série de entidades da sociedade civil que também denunciam o governo colombiano por não fazer absolutamente nada a respeito desses massacres. Toda semana acontecem pelo menos 3 massacres na Colômbia. Todo dia há notícias de ex-guerrilheiros mortos, né, assassinados em emboscadas, mesmo dentro de casas, atacados, sedes hoje da Farc, né, da Força Alternativa Revolucionária do Comum, tem sido atacada, a sede do Partido Comunista Colombiano também tem sido atacadas aí, e o governo colombiano não faz absolutamente nada contra isso. Fica óbvio que o governo colombiano tem ligação com esses ataques, com esses assassinatos, com esses massacres, inclusive, né? E uma coisa que vale a gente lembrar é que essas acusações da Colômbia servem de pretexto justamente para o imperialismo invadir a Venezuela, né? Imagina se a Venezuela estivesse abrigando milhares de terroristas, segundo o governo colombiano, na fronteira com a Colômbia. A Colômbia utilizaria isso daí para falar que esses terroristas estão tentando atacar a Colômbia, começam a ser forjados incidentes armados na fronteira, né, entre Venezuela e Colômbia, e assim, para capturar esses terroristas aí, a Colômbia, logicamente, com o imperialismo dando todo o suporte, na verdade, mais o imperialismo, né, invadindo a Venezuela do que a própria Colômbia invadindo, haveria essa invasão aí da Venezuela, que já foi tentada, né, recentemente. Em janeiro do ano passado, os Estados Unidos decretaram que o Ivan Duque, que o Juan Guaidó era o presidente da Venezuela, tentaram durante meses manobras para invadir a Venezuela, né, com desculpa dessa vez de ajuda humanitária. Esse ano aqui também, através da Colômbia, tentou-se uma invasão totalmente fracassada da Venezuela, e essa questão aí de a Venezuela abrigar grupos terroristas que estariam tramando contra o governo colombiano, logicamente, é uma carta na mesa do imperialismo para tentar invadir a Venezuela. Deixa eu agradecer aqui a mais companheiros que estão com a gente. A Renata Diniz envia aqui algumas figurinhas do PCO e fora Bolsonaro. Tupi Cambuí está aqui com a gente, diz que gostaria de participar da Universidade de Verão, mas estou sem fundos para fazer o curso. Bom, a gente pode, você entrando em contato aí no Diário Causa Operária, você pode ver ali quais os contatos que você pode acessar e conversar com o pessoal da organização da Universidade de Férias para ver um jeito de você participar. Você pode parcelar, né, é R$100 a inscrição, você pode parcelar, por exemplo, em 4 vezes, aí diminui o peso. Ou então, para quem não puder mesmo, pode também ver aí com amigos para assistirem juntos, né? Faz uma espécie de monta ali na televisão, assistem juntos numa sala, em algum lugar, e aí vocês fazem uma vaquinha para pagar a Universidade de Férias para assistir essas aulas que são imperdíveis, né? Então, é uma sugestão aqui que eu dou. Chame seus amigos para assistirem junto com você e divida o valor da inscrição da Universidade de Férias com eles aí. Inclusive, vai ser bom porque vocês vão poder estudar juntos aí a respeito do tema das aulas. Valeu aqui, então, pelo comentário aí, tenta ver essa questão da Universidade de Férias. Lembrando que a Universidade de Férias começa no dia 5 de janeiro,
terça-feira com a primeira aula na parte da noite, que vão ocorrer as aulas terça e quinta à noite de todo mês de janeiro, e também as aulas se estenderão ao mês de fevereiro, ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, com o tema Stalinismo, o que foi o stalinismo, uma análise marxista. Então serão cerca de 16 aulas aí do companheiro Rui Costa Pimenta, esmiuçando todos os aspectos do stalinismo, a história do Joseph Stalin, a história da Revolução Russa, das frentes populares, socialismo em um só país, aliança com o nazismo, aliança com o imperialismo, boicote às revoluções no pós-Segunda Guerra, política internacional da União Soviética, até o fim da União Soviética em 1991. Então, um curso mais completo sobre o stalinismo e sobre a história própria da União Soviética, jamais feito aqui no Brasil, jamais feito em língua portuguesa, inclusive, e com uma qualidade que nem em outros idiomas a gente pode encontrar. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse universidademarxista.pco.org.br para poder se inscrever no nosso curso a respeito do stalinismo. Valeu ao Rude Pride, Unity, Unite and Fight, Fuera Duque. Ele comenta, querem fazer da Venezuela uma Colômbia, mas não é possível porque o poder popular é um poder na República Bolivariana da Venezuela. Muito obrigado pelo seu comentário, Rude Pride. Bom, vamos falar agora a respeito de Cuba. Cuba anunciou, uma série de medidas econômicas, mudanças econômicas que ocorrerão na ilha, e a gente vai ver primeiro uma reportagem do Brasil de Fato a respeito disso, e depois a gente vai voltar para chamar a nossa correspondente em Havana, Márcia Chueri. Cuba acaba de anunciar uma nova reforma econômica que entrará em vigência a partir de 2021. Com a proposta, a ilha passará a ter apenas uma moeda nacional, o peso cubano, que terá uma taxa fixa de câmbio de 24 pesos para $1 estadunidense. Assim, o peso cubano conversível, o CUC, que havia sido criado em 1994 para conter a circulação do dólar dentro da ilha, vai desaparecer. Além disso, o presidente Miguel Díaz-Canel promete um aumento de 450% nos salários e 500% nas aposentadorias, considerando que cerca de 85% dos trabalhadores cubanos são funcionários públicos. Agora, al mejorarse los salarios y al reducirse las subvenciones y los subsidios, va a haber una mayor necesidad de producción, va a haber un mercado mayor e vai haver uma situação, eu dijera que mais estável. Com o aumento, o salário mínimo no país será de 2.100 pesos, o equivalente a cerca de $90. Segundo o Ministério de Economia, o novo valor será suficiente para cobrir 1,3 vezes os custos da cesta básica alimentar. O governo também suspenderá boa parte das subvenções, mantendo a caderneta de produtos subsidiados somente para as famílias mais vulneráveis. As medidas que se vão implementar, todas están dirigidas a incrementar la producción nacional, a incrementar también las exportaciones de bienes y servicios y a estimular aún más la inversión extranjera directa. ¿Qué se busca con estas medidas? Potenciar todas las posibles fuentes de ingresos directos que van a producir los equilibrios necesarios, los equilibrios necesarios para sustentar estos incrementos en los salarios, los incrementos en las pensiones y los incrementos en las prestaciones, tanto para la asistencia social como para la seguridad social. Com o fim do CUC, o dólar poderá circular livremente no país. E uma das principais preocupações é a especulação nos preços e a inflação que o reordenamento monetário poderá gerar. Pero bueno, existe un grupo de medidas que están concebidas y que se van a tomar para ello. Dentro de las principales sí podemos señalar que los precios abusivos y especulativos no van a ser permitidos y se enfrentarán, es decir, socialmente, con medidas de contención, pero también se aplicarán medidas severas para los que incumplan con estos temas.
Há 3 meses, o executivo já havia permitido a abertura de lojas que cobram diretamente em dólares. Também se prevê agora a aprovação de medidas que facilitem o investimento estrangeiro. Além disso, a ilha aposta na biomedicina para aumentar a arrecadação. Com o desenvolvimento de 4 vacinas contra a Covid-19, Cuba lidera a corrida na região com a Soberana 1 em fase final de testes clínicos. Esa es una de las posibilidades que tiene Cuba de provocar o llevar a cabo con algunos países con los cuales no existen los convenios de integración, ¿no? Hacer algunos de estos trueques, algunos de estos canjes entre productos y la vacuna cubana. Pero en los países del ALBA es un compromiso importante de satisfacer las necesidades que tengan los países del ALBA y los que quieran con la vacuna cubana. Segundo o governo, a reforma tem a finalidade de driblar os problemas gerados pelo bloqueio econômico, imposto desde a década de 60 pela Casa Branca e aprofundado durante a gestão de Donald Trump. Com Biden na presidência, os cubanos esperam poder retomar as negociações paralisadas no final da gestão Obama-Biden, que incluíam uma gradual retomada das relações diplomáticas e melhores condições para o comércio entre os dois países. Nosotros, por nuestra parte, esperamos que el presidente electo Biden aplique la sensatez, la racionalidad y pueda estudiar con detenimiento el pasado y el salto de las relaciones entre ambos países para que con ello pueda asumir una relación civilizada, de libre intercambio y de mutuo beneficio. Así, por supuesto, como de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación. Uno de los grupos fuertes que apoyó a Biden, social, ha exigido siempre la eliminación del bloqueo. Y también yo creo que hay que tener en cuenta las decisiones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que está muy interesada desde hace 30 años en que se quite el bloqueo comercial. Pero lo que se considera como el Estado profundo, los que mandan realmente en Estados Unidos, ese Estado profundo metió otra vez el bloqueo con Trump. A gente tem agora a nossa querida companheira Márcia Chueri com a sua coluna Notícias de Cuba, direto da capital cubana, Havana, para falar a respeito dessas mudanças econômicas e para falar também a respeito da liberdade de imprensa em Cuba e da internet em Cuba e como que a imprensa trata os temas que interessam à população, como é o caso, por exemplo, dessas mudanças econômicas que estão sendo implementadas na ilha. Vamos ver. Olá a todos, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 22 de dezembro de 2020. Antes das atualidades, vou falar rapidamente de um assunto espinhoso, a mídia em Cuba. Morei primeiro em Cuba entre 2000 e 2004. Quando regressei ao Brasil, deixei totalmente de ler jornais e ver televisão. Como dizia o grande Raul, mentir sozinho eu sou capaz. Isso porque, no tempo em que vivi em Cuba, percebi o quanto as mídias do Brasil mentiam e manipulavam. Claro que eu sabia que a grande mídia defende os interesses da classe dominante, mas viver em um lugar em que a mídia defende os interesses dos explorados foi um tratamento de choque. Digo que o assunto é espinhoso porque a direita costuma criticar que os meios de comunicação sejam estatais em Cuba. E muitas vezes somos enganados com essa conversa de liberdade de imprensa. Liberdade para quem? Este preâmbulo foi para explicar como estão lidando aqui com dois assuntos importantes: o ordenamento econômico e o ataque midiático a Cuba pelos mafiosos de Miami, financiados pelo dinheiro público dos Estados Unidos. O ordenamento econômico tem muitos aspectos. Mexe realmente com toda a economia do país, desde preço varejista e salário, até exportação e importação diretamente pelas empresas e igualdade de tratamento a empresas públicas e privadas. Além disso, introduz dois elementos novos que incidirão sobre os salários: um imposto e a contribuição previdenciária. O ordenamento foi anunciado alguns meses atrás.
Depois que avisaram qual seria a data de início, 1º de janeiro, estão fazendo uso intenso da mídia para explicar cada aspecto. Ministros, vice-ministros, técnicos dos Ministérios de Economia diariamente aparecem na televisão, em horário nobre, para dar as razões das mudanças, dizer em que vão alterar a vida do país e do cidadão e para tirar dúvidas que qualquer pessoa pode mandar por diversos meios. Tudo feito em forma de diálogo com o jornalista e num nível de compreensão muito acessível. É um trabalho de informação de uma seriedade impressionante. Para quem viveu no Brasil a era Collor e mais Itamar Franco e Sarney, é lindo de se ver. Nada de choques ou sustos, nem confisco. Esta semana foi divulgado o orçamento do próximo ano, com as mudanças do ordenamento e os reflexos da contração de 2020, devido ao recrudescimento do bloqueio e à pandemia. Já se sabe que este ano fecha em déficit, e a previsão para 2021 é de um discreto crescimento do PIB, que não será suficiente para reverter essa situação. Mas, como disse a ministra de Finanças e Preços, o orçamento do Estado cubano mantém seu caráter eminentemente social e tem como premissa continuar sendo a sustentação financeira das conquistas da Revolução. Ou seja, o orçamento do Estado protegerá as áreas sociais, saúde, educação, assistência social, seguridade social, cultura e esporte. Os números gerais do orçamento saem na imprensa escrita para que todos possam ver. E vale também a observação de que os jornais são muito baratos e podem ser recebidos em casa. Agora vamos falar de internet. Sim, há internet em Cuba e todos podem ter acesso a ela. O uso individual é caro, mas pode ser acessado em espaços públicos utilizando um cartão e nos locais de trabalho. Além disso, existem os jovens clubes de computação, onde qualquer pessoa pode fazer cursos e utilizar os computadores por preços módicos. A internet é relativamente cara porque o bloqueio impede que Cuba utilize os cabos que passam aqui ao lado. Apenas em 2011, Cuba pôde se conectar por um cabo de fibra óptica da Venezuela. Antes usava conexão por satélite, que é muito mais cara. Bem, junto com a internet, vieram as fake news e os canais contra-revolucionários que são financiados pelo orçamento do governo dos Estados Unidos sob títulos como mudar o sistema político de Cuba. Apenas durante o governo Trump foram gastos quase 50 milhões de dólares nisso. Nas últimas semanas, os ataques pela mídia se intensificaram, junto com as ações internas que já comentei, como o movimento São Isidro e a depredação de supermercados. O enfrentamento a esses ataques está sendo feito por diversos meios e de forma organizada. Há as mídias, canais e páginas da internet, mas o que quero destacar é o uso da televisão cubana para esclarecer quem tem e quem não tem acesso à internet. Um programa especificamente, apresentado por Humberto Lopes, faz um trabalho muito interessante. Ele mostra a mídia agressora e desmascara quem são essas pessoas, inclusive mostrando os nexos com figuras que financiaram ataques terroristas contra Cuba. É didático. Imagine se todo esse esforço que fazemos para sair da nossa bolha e chegar a um público maior, enfrentando a falta de recursos, os ataques de hackers, como no caso do DCO, ou a parcialidade da justiça, como o Nassif denunciou esta semana, imagine se contássemos com um canal de TV aberta. É aí que vemos a importância de uma lei dos meios de comunicação. E fecho minha participação como abri, falando da importância do controle da mídia em defesa dos interesses dos trabalhadores. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, Márcia. Muito obrigado aí pela sua participação, como sempre, aqui no Conexão América Latina, com informações valiosíssimas a respeito de Cuba. Deixa eu lembrar vocês que vocês podem acessar celtv.com.br, o site da Causa Operária TV, onde vocês vão assistir todos os vídeos do nosso canal. São mais de 10 mil vídeos do nosso acervo. Vocês vão poder assistir a programação ao vivo também. E o mais importante de tudo é que no site vocês podem se inscrever para receber as notificações
seja no seu computador ou no seu celular, sempre quando tiver um vídeo novo na Causa Operária TV ou quando estiver começando um programa na nossa grade 24 horas. Então acesse cotv.com.br e assine ali para receber as notificações e não perder nada do que acontece aqui na Causa Operária TV. Valeu ao pessoal. A Cíntia, ela pergunta se não vai ter análise do Ruíno 247 hoje, vai ser às 4 da tarde, como sempre, Cíntia, com transmissão simultânea aqui na COTV. E antes disso, que é depois do nosso programa, vocês vão assistir daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos, o Quarto Caderno. Ouvir, na verdade, o Quarto Caderno, que é o podcast, um dos podcasts culturais da COTV. Valeu a Mila Otoque, que comenta aqui com a gente, a Marla Aquino também, e agradeço a todo mundo o Luiz Preza, companheiro que acabou de aparecer, agradeço a todo mundo que assistiu a esse programa. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde, com mais um Conexão América Latina. Tchau!